todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, estamos de volta, estamos novamente, com um novo propósito, e agora nós iniciamos o estudo, a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, Nós vamos aqui compartilhar juntas, nós vamos meditar no início de tudo, Nós vamos meditar no início dos ensinamentos, no início da igreja na face da terra. Hoje nós vamos então ler o primeiro capítulo deste livro, O livro de Atos, ele foi escrito pelo discípulo por Lucas, pelo doutor Lucas, era médico. Nós sabemos que ele não era um dos 12, que Jesus escolheu para ser seus discípulos, mas Lucas, ele é mencionado, ele escreveu a epístola, o Evangelho de Lucas, foi a primeira carta, a primeira epístola dele, e agora ele escreve também o livro de Atos, mencionando aqui, é chamado dessa maneira, ele leva esse nome por relatar, neste livro, os atos, os acontecimentos, Então, ele é chamado de Atos dos Apóstolos, E nós vamos hoje, então, ler e meditar no capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura de alguns versículos, e assim como nós temos feito, você vai fazer a leitura completa na sua casa, e eu faço aqui a leitura e compartilho alguns versículos, e nós vamos falando e meditando acerca dos acontecimentos. Capítulo de número 1 e versículo de número 3 vai dizer assim: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Então, Lucas, ele vai iniciar esse livro falando acerca dos últimos acontecimentos, das últimas palavras de Jesus, e logo em seguida ele vai falar a respeito da ascensão, da partida do Senhor Jesus, da subida dele aos céus. Se você voltar lá no livro de Lucas, o primeiro livro, o Evangelho de Lucas que ele escreveu, você vai ver Lucas encerrando o Evangelho de Lucas falando da ascensão. Ele encerra na ascensão, na subida do Senhor Jesus aos céus. E agora, no livro de Atos dos Apóstolos, ele inicia lá onde ele parou, como se ele fosse dar agora continuidade, ao que ele presenciou. Nós vamos ver que tanto no livro de Lucas como no livro de Atos, Lucas, ele direciona essa escrita, ele direciona a sua epístola a Teófilo. Lá no livro de Lucas nós vamos ver Lucas chamando Teófilo de excelentíssimo, trazendo a ideia de que Teófilo era alguém importante, como um prefeito ou um governador, pela maneira como Lucas trata ele. Então nós vamos ver lá nesta epístola, no Evangelho de Lucas, ele relatando, escrevendo ao excelentíssimo, ele vai dizer excelentíssimo Teófilo, já que Lucas trata Teófilo como um irmão, então traz a ideia de que entre o Evangelho de Lucas e agora, depois de alguns acontecimentos, Teófilo, essa pessoa talvez de um cargo importante, tenha sido rendido ao Evangelho, tenha se convertido ao Evangelho através das pregações, e através dos acontecimentos que ocorreram com o Senhor Jesus. Então agora nós vamos ver Lucas continuando acerca daquilo que ele encerrou lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, Ele encerra com a ascensão e inicia agora
o livro de Atos dos Apóstolos a partir da ascensão do Senhor Jesus, né? Nós vamos ver então aqui onde nós lemos ele relatando do período, né, dos 40 dias que depois da ressurreição de Jesus, que ele esteve algumas vezes entre os seus discípulos, né? Nós sabemos que Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu apenas aos seus, né? Aqueles para quem ele tinha dito que isso aconteceria, que ia ser manifesta o poder de Deus através da ressurreição dele, depois do terceiro dia que ele havesse sido crucificado. Então depois ele aparece, né, depois da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos por 10 ou 12 vezes, e a última instrução que ele dá aos discípulos, então, é essa que nós lemos aqui, que ele vai dizer, permanecei em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos pelo Espírito Santo, né? Nós vamos ver os 4 evangelhos relatando essa ordem de Jesus para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Por quê? Porque após a descida do Espírito Santo, então eles estariam recebendo a capacitação necessária, né, para ser testemunha do Senhor Jesus nessa terra. Assim como nós vemos João Batista dizendo lá nos evangelhos também, quando João Batista estava batizando, ele disse: eu batizo com água, mas eis que vem um após mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, está testificando, né, esse ensino do Senhor Jesus. João Batista havia dito, e o Senhor Jesus agora confirma aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos, né, de poder. Então, somente a partir do revestimento de poder, né, que o evangelho ele vai começar a se iniciar, o evangelho da graça. Então vai iniciar agora um novo período, né, um novo tempo da igreja, né? Havia uma igreja que estava debaixo da lei, né, debaixo do juiz da lei, e agora se dá início a um novo evangelho, a um novo tempo do evangelho, o evangelho após a ressurreição do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou durante seu ministério aos seus discípulos, agora ele vai ser cumprido, né? Agora ele vai ser espalhado. Os discípulos do Senhor Jesus foram instruídos e ensinados por ele para agora ir, né, por todo o mundo, pregar esse evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Então agora nós vamos ver esta fé, né? Esta fé cristã, ela sendo alicerçada, ela vai começar a ser construída, porque o alicerce dela foi o ministério de Jesus, foi o nascimento, o crescimento, a morte, a ressurreição e agora a ascensão. Então nós começamos agora a ver esta fé cristã, esse tempo do evangelho da graça começar a ser levantado, né? Vai começar a ser levantado as paredes. O alicerce foi deixado pelo Senhor Jesus e agora nós vamos ver as paredes começar a ser levantadas pelos discípulos que foram instruídos, né, pela pessoa de Jesus. Vamos ler ali no versículo de número 9, que vai dizer assim, ó: depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo que o viram subir. Então agora, né, se confirma aquilo que o Senhor Jesus dizia enquanto estava no meio dos seus discípulos, que ele havia de padecer na cruz, ressuscitaria ao terceiro dia e que ele ia voltar para o Pai, mas que ele ia para fazer moradas, né? Porque ele voltaria para buscar os seus.
Então agora esses homens de branco, qual é citado aqui por Lucas, né? Eles vão confirmar isso para os discípulos que ficaram atônitos olhando a subida do Senhor Jesus. Então eles vão dizer, não fiquem aí parados, né? Porque esse Jesus, ele foi elevado, e assim como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer, e essa é a nossa esperança, né? A promessa no qual nós cremos e nos mantemos aqui firmes em fé, esperando esse dia se cumprir. Então, Jesus sobe, né? A partir desse versículo, Jesus sobe, né? É a última aparição de Jesus, a última vez que os discípulos o contemplam, né? Com os olhos, né? Vivo, esse momento que ele sobe, e agora então os apóstolos iniciam, né? Um novo período. Os 11 estão reunidos, os 11 eles estão reunidos, e a Bíblia vai dizer, né, Lucas vai escrever aqui, que eles vão se reunir num determinado lugar para um mesmo propósito de oração. Este lugar é o lugar onde Jesus realizou a última ceia de Páscoa, né, onde Jesus reuniu os discípulos e se reuniram pela última vez. Eles retornam a este lugar, e agora a Bíblia vai dizer no versículo 14 que todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, né? Maria, ela estava sob os cuidados de João, porque Jesus, quando foi crucificado, ele falou isso a João, né? Que Maria agora estava no lugar de mãe dele, porque Jesus estava instruindo, né? João a cuidar de Maria depois que ele partiu. Então agora Maria está no meio dos discípulos, né? Ela está com eles, e agora eles vão entrar em oração. A Bíblia diz, né? Lucas escreve aqui, eles vão entrar num único propósito. E a importância disso, eles têm agora uma decisão muito importante a ser tomada. Eles vão decidir quem vai continuar o ministério no qual Judas, né, não pertence mais. Judas traiu Jesus, Judas se enforcou, né, e agora eles precisam substituir, né, alguém neste cargo. Eles eram 12, agora são 11, e eles precisam tomar esta decisão tão importante. E aqui Lucas escreve que eles vão se reunir em oração num único propósito, e a importância da gente estar reunidos, né? Quando nós temos um propósito em oração, nosso pensamento está, como igreja, está reunida num único propósito, não um dividido, não o outro pensando ou uma oração contrária, mas o exemplo desses discípulos, eles tinham uma tarefa importante para ser consumada, né? Eles tinham uma decisão importante para ser tomada, e agora a igreja se reúne num único propósito. Eles precisavam decidir, e eles vão buscar a Deus neste momento, e a Bíblia vai dizer então que eles se reúnem, né? Que eles vão se reunir neste propósito. E agora nós vamos ver Pedro, né, iniciando a sua liderança entre os discípulos, entre esse povo. A Bíblia vai dizer que neste momento eles eram 11 discípulos, 12, né? Mas aí Judas morre, e eles eram 12 discípulos, mas muitos discípulos, muitas pessoas, né? Discípulos eram seguidores, muitos discípulos seguiam Jesus, muitas pessoas seguiram Jesus, e dessa multidão que seguia Jesus, muitos tinham se convertido através dos milagres, através das coisas que viram Jesus falar e fazer, né? Durante o período que ele esteve ali com eles, ministrando, falando de Deus, do poder de Deus. Então, muitas pessoas se converteram. E agora, nesse momento, nós vamos ver Lucas escrevendo que nesse tempo aqui existiam 120 discípulos, 120 pessoas que estavam ali reunidos com eles. E então agora Pedro toma a liderança desse povo, desses 120, e começa
a instruí-los acerca daquilo que eles precisam fazer. Então nós vamos ver Pedro agora tomando seu primeiro momento de liderança, se levantando e falando, né, discursando no meio daquele povo, dizendo a eles que é necessário, né? Ele vai dizer, ele vai citar aqui duas passagens, vai dizer que tudo isso que aconteceu, a traição de Judas, a morte dele, foi dito pelo rei Davi, porque está escrito nos Salmos de número 69, e ele vai citar também um trecho do Salmo 109. Então, agora começa um novo tempo, é um novo Pedro aqui em Atos dos Apóstolos. Não é mais aquele Pedro que estava com medo de dizer que conhecia Jesus, não é mais aquele Pedro que estava temeroso de dizer que andava com Jesus. Quando foi perguntado a ele, você não é aquele que andava com ele? Sim, eu estou te conhecendo, você é aquele que andava com ele. Ele disse, não, não sou, e traiu Jesus por 3 vezes. Não é mais aquele Pedro nervoso, irado, que cortou a orelha de Malco, mas agora nós vamos ver um Pedro ousado, nós vamos ver um Pedro temente ao Senhor, crente no Senhor, que conhece as Escrituras, e nesse trecho ele vai relatar, ele vai fazer a ligação daquilo que aconteceu aqui com o que foi dito, com o que estava escrito lá nos Salmos, né? Porque o Senhor Jesus, ele entrava nas sinagogas e fazia a leitura dos textos sagrados. Então agora Pedro, ele vai fazer ligação com aquilo que está escrito, com aquilo que se cumpriu neste momento. A importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. Então, nesse momento, é a partir daqui que nós vamos ver um novo Pedro surgindo, né? Não é mais um Pedro medroso, não é mais um Pedro irado, mas um Pedro cheio da presença de Deus. Então, ele vai fazer agora menção do Salmo 69 e do Salmo 109. Ele vai dizer que as Escrituras já relatavam a respeito de Judas, né? Que ele serviu de guia para que eles prendessem Jesus. Ele vai relatar o momento da morte, né? Que nós sabemos que Judas se enforcou, mas historiadores dizem que esta corda que ele se enforcou, ela arrebentou e que ele caiu, né? O seu corpo caiu e foi dilacerado. E o lugar aonde ele caiu, ele foi coberto de sangue. Então, os historiadores contam também que com o dinheiro que ele ganhou nesse serviço, traindo Jesus, o dinheiro que ele ganhou depois da sua morte, os homens compraram um lugar, né, colocando no nome de Judas, e este lugar ele foi chamado Campo de Sangue, né, por causa disso, porque o corpo dele foi dilacerado ali, foi aberto quando ele caiu, né, com o choque ali da batida do corpo, quando arrebentou a corda, o corpo dele ele se dilacerou e as suas entranhas, né, os seus intestinos ficaram aparecendo. É isso que Pedro vai contar aqui, vai falar a respeito disso nos versículos seguintes que você vai ler. Você vai ver Pedro falando a respeito disso. Então ele vai dizer, a notícia se espalhou entre todos os habitantes. Versículo 19, ele diz, e eles deram ao lugar o nome que em aramaico o nome é Aceldama, mas que traduzindo quer dizer campo de sangue, devido ao sangue derramado naquele lugar quando o corpo se rompeu no choque com o chão, né? Então Pedro ele vai continuar dizendo que estava escrito que isso era necessário acontecer, e agora vai chamar a atenção daqueles 120 que estão ali, dizendo, olha, nós precisamos achar um sucessor, precisamos achar alguém para tomar esse lugar, né? Não é porque Judas errou, não é porque Judas fez o que fez que agora nós vamos ficar aqui parados, mas nós precisamos encontrar alguém para continuar o trabalho que ele deixou, né? Que ele deixou para trás, não deu valor, né? Precisamos achar um sucessor para ele. Necessário é que nós decidimos alguém, um nome para continuar o trabalho de Judas. Então eles vão citar José, chamado Barsabás, e Matias, né? E a Bíblia vai dizer que eles vão lançar sortes. Lá no versículo de número 23,
vai dizer que eles oraram, né? E em seguida lançaram sortes. Naquela época era comum, né? Não era esse lançar sorte de hoje, dos nossos tempos. Naquela época, eles colocavam provavelmente os nomes deles, José e Matias, em 2 pedras, colocaram dentro de um jarro e sacudiram assim até que uma delas saísse, né? Não, isso não seria a sorte, mas sairia aquela que fosse da vontade de Deus, ia se manifestar a vontade de Deus nesse chamado lançamento de sorte. Esse ato, ele era semelhante ao que acontecia lá no Antigo Testamento, onde o sacerdote, ele tinha 2 pedras no seu peitoral, chamados de Urim e Tumim, né? Essas 2 pedras, elas representavam, as faces dela representavam as respostas positiva e negativa, relatando, né, a vontade de Deus. Então, esse lança-sortes que os discípulos, que Pedro fala aqui, é semelhante ao que os sacerdotes faziam lá na época da lei, no Antigo Testamento. Então, eles lançaram sorte, a Bíblia vai dizer, e esses 2 nomes, eles foram escolhidos baseados em 2 qualificações que foram estipuladas por eles. Primeiro, a pessoa que fosse substituir Judas, ela deveria ter visto, ela deveria ter acompanhado, né, todo o desenvolvimento do trabalho de Jesus, deveria ter visto Jesus, ouvido seus ensinamentos, deveria ter acompanhado desde o começo o ministério do Senhor Jesus. Segundo, essa pessoa a ser escolhida, ela deveria ter visto a ressurreição do Senhor, né? Ela deveria ter sido testemunha ocular. Baseado nessas qualificações, eles escolhem esses 2 nomes, José, chamado Barsabás, e Matias. Nesse lançar de sortes, então, eles vão, a escolha, né, a vontade de Deus depois da oração deles vai ser Matias, e Matias, então, é escolhido para o lugar que Judas deixou. Então, ele vai ocupar a posição de Judas, né, entre os discípulos, para que se complete novamente o número de 12 discípulos. E agora se inicia esse novo tempo, né? Se inicia esse novo trabalhar da igreja, né? Depois que eles tomam essa primeira decisão, agora eles vão permanecer em Jerusalém, obedecendo o mandamento de Jesus, né? Para que eles permanecessem ali, até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo e de poder, para que eles pudessem sair e iniciar o ministério que Jesus os ensinou, né? Para começar agora a desenvolver, para começar a manifestar a graça e o poder do Senhor Jesus sobre a vida deles. Então, nós vamos ver agora, a partir do capítulo 2, a promessa se cumprindo, e nós vamos ver o crescimento da igreja, né, primitiva. No capítulo 2, nós vamos ver essa promessa do Senhor Jesus se cumprindo na vida deles. Eu espero vocês para nós meditar, para nós fazer a leitura do capítulo de número 2, e eu espero que você leia, e eu espero que o Senhor Jesus te dê graça, te dê entendimento. Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Traz línguas de fogo, batiza